perante essa deidade, essa divindade, essa falsa divindade, ok? Então temos esses cultos distorcidos, esses cultos profanos, esses cultos carnais, esses cultos motivados por uma intencionalidade má, pecaminosa, da concupiscência, da carne, dos olhos e a soberba da vida, como disse João, ok? Esse tipo de manifestação de religiosidade é chamado fator Sodoma. Então eu quero fechar essa aula introdutória nisso aqui, nessas grandes definições que eu acabei de apresentar, porque o próximo tópico ele passa para as grandes religiões, tá? As grandes religiões. Aí a gente vai gravar mais uma aula para que a gente possa dar prosseguimento aqui a essa matéria. Essa matéria é bastante extensa, então a gente vai dividir ela, tá? Então a gente tem mais um encontro aí para falar dentro da matéria de religiões e seitas e tratar aqui acerca da temática grandes religiões. Eu queria só compartilhar com vocês mais um quadro, que é quadros de definição. São interessantes aqui, ó, o fator Melquisedeque, revelação geral, fator Abraão, revelação especial, e fator Sodoma, revelação deturpada. Tá? Então esse quadro aqui, que é ilustrativo. Somente mais alguns, deixa eu encontrar aqui, e a gente fecha a aula falando acerca deles. Deixa eu ver aqui. Algumas definições aqui. Então vamos lá, algumas definições. Vamos fazer a leitura dessas definições e encerrar a aula nisso aqui. Heresia, o que é uma heresia? Ofensa ou desrespeito a uma religião, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Ok, é uma definição. Heresia, tá certo? É uma deturpação, é uma distorção. Então existe aquilo que é ortodoxia, ou seja, que está de acordo com a verdade, está de acordo com aquilo que é certo, e existe aquele que se expressa em relação à doutrina, por exemplo, a afirmação da verdade, se expressa distorcendo-a, se expressa modificando-a ao seu bel prazer, tá certo? Causando nela distorções com interesse próprio. Esse que a distorce, que distorce a doutrina, que atenta contra a ortodoxia, a correta afirmação da verdade, tá certo? Verdade esta que está presente na doutrina, aquele que a distorce produz a heresia, é chamado heresiarca. E ele produz a heresia, e a heresia é a distorção, tá? Então temos aí o conceito de heresia, vamos ver também o conceito de seita. O que é heresia? Temos uma definição maior, veja só. Do latim aeresis, por sua vez do grego airesis, tá? Escolha ou opção, é a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressuponham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistema filosófico e instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos e outros. A quem funda a heresia dá-se nome de heresiarca, tá certo? Outra definição que eu quero trazer para fechar a aula: seita. Doutrina que é propagada por um grande número de pessoas se afasta ou diverge de certa forma ou outra doutrina principal. Grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Seita. Então é isso que eu queria mostrar. A interação entre seita e heresia. A heresia é a distorção. A seita nem sempre é uma distorção. A seita às vezes é uma distinção. Então determinado grupo discorda de outro. Aí ele se separa daquele. Tanto que em Israel haviam diferentes seitas e não necessariamente eram tidas como heréticas, como estando distorcendo a doutrina, estando distorcendo a lei, mas fazem uma interpretação que diverge de outro grupo. Assim eles se separam, tendo se separado são seitas, tá certo? São facções. Facções essas que acreditam, cada uma delas, está seguindo da melhor maneira a doutrina. Eles entendem que não estão distorcendo a doutrina e estão a seguindo da melhor maneira do que o outro grupo. E assim esses grupos vão divergir e vão se separar. Vão ser então seitas, diferentes seitas. Tá?
O que é ortodoxia? Ortodoxia, do grego ortodoxos, conjunto de doutrinas oriundas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os cânones e concílios da Igreja. Ortodoxo, verdadeiro, certo, que se acha de acordo com a palavra de Deus e com os cânones e concílios estabelecidos pela Igreja. Então temos aí a ortodoxia, que é exatamente essa afirmação que está de acordo com a verdade, tá? Então está de acordo com aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi entendido dentro daquilo que é a verdade revelada, que se expressa para nós de uma forma doutrinal, se expressa para nós como uma doutrina, tá? Doutrina, reunião dos fundamentos e ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema religioso, político, social e econômico. Então a doutrina condensa. A verdade está presente ali naqueles cânones, naqueles textos autoritativos, revelados, que são aceitos. As verdades estão ali espalhadas nos cânones. A doutrina sintetiza a verdade, diz, olha, essa é a verdade em relação a esses textos, Jesus Cristo é Deus. Essa é a verdade em relação a esses textos. Existe vida espiritual. Essas são as verdades em relação a esses textos. Deus é um só. Então é uma doutrina. A doutrina condensa a verdade que está fundamentada ao longo das páginas dos cânones, dos textos autorizados, dos textos revelados, dos textos aceitos, tá? Isso aí é a doutrina. Deixa eu ver aqui mais alguma definição. Não, ótimo, aqui já está bom. A gente então encerra por aqui essa parte geral, tá? Está encerrando por aqui essa parte geral da aula de religiões e seitas. E a gente vai retornar para dar continuidade a essa matéria. Eu vou conversando com vocês para a gente ver a melhor maneira da gente dar prosseguimento aqui à nossa matéria, tá? De religiões e seitas. Matéria de religiões e seitas, tá? Então eu quero encerrar por aqui essa aula. O tempo já está bem avançado, né? Temos aí quase as horas da noite. Então a gente vai encerrar agora e logo que possível a gente retoma e dá continuidade à nossa matéria de religiões e seitas. Muito obrigado pela sua presença até o final da aula. Deus continue te abençoando poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado.